Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Como sempre, sábado, finalzinho de tarde, a gente tem esse encontro marcado aqui ao vivo, né? É online, 100% online, fica gravado para as pessoas assistirem posteriormente, mas quem tem acesso ao link participa com a gente ao vivo, né? Então, nesse momento, como sempre nós fazemos, vamos pedir o auxílio da espiritualidade para que a paz do Cristo possa nos envolver, para que possa envolver nossos corações, as nossas mentes, que a espiritualidade amiga sempre continue nos inspirando, e principalmente nesse momento de aprendizado, que auxilia no nosso processo de renovação, de nosso crescimento, a nossa reforma íntima. Então, quando nós iniciamos esse estudo, a gente possa levar os nossos pensamentos, as nossas vibrações até o alto, sempre buscando na fonte divina a inspiração para que a gente possa continuar nossa jornada. Que Jesus continue abençoando nossas vidas agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, vamos ao nosso trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Já estou com ele aqui na mão, esperando aí um capítulo e um item para a gente refletir. Microfone, Nádia, está desligado. Ok. É o capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E o item é o 5. Mercadores expulsos do templo. Vamos nós. Bem, esse capítulo já se encontra lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele começa com um trecho, né, trazido lá de São Marcos ou de São Mateus também, que diz o seguinte: eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que aí vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele os instruiu também, dizendo-lhes: não está escrito: minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? E todavia fizestes dela um covil de ladrões? O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de fazê-lo prender-se, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. Como eu disse, está em São Marcos, no capítulo 11, versículo de 15 a 18. Também em São Mateus a gente encontra esse trecho, capítulo 21, os versículos 12 e 13. Bem, e aí vem aqui um pequeno parágrafo explicando, dizendo o seguinte: Jesus expulsou os vendilhões do templo, condenando assim o tráfico de coisas santas, sobre qualquer forma que seja. Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, pois, não tem o direito de fazer-as pagar. E talvez seja um dos trechos menores que tem na explicação do Evangelho, e eu diria que de forma bem objetiva e bem direta, né? Porque nada, absolutamente nada, Deus, que venha de Deus, deve ser vendido, oferecido como moeda de troca, nesse sentido de você comprar, ter privilégios. De repente, você já imaginou uma pessoa que tem mais condições financeiras do que a outra, então ele poderia estar comprando perdão das pessoas, né, como diz a indulgência, a entrada no reino dos céus, e quando a gente vê as lições que foram trazidas para a gente, percebe que não é bem assim. Há um mérito por trás, e não importa onde você se encontra na classe social de onde você está. Há toda uma simbologia por trás também dessa mensagem, que Certo. muitas vezes as pessoas ilustram como Jesus com uma característica violenta, né? Tentam dissociar a imagem de Jesus de um homem bom, sereno, que trouxe uma mensagem positiva, e ele de uma forma agressiva. Talvez a mensagem seja para nos mostrar a maneira como a gente deve
entender e a responsabilidade que nós temos diante da mensagem que está em nossas mãos. Porque muitos irmãos de outros segmentos, não generalizando, mas até diria na área espiritualista de maneira geral, procuram ganhar, né, em torno da mensagem do mestre, em torno dos ensinamentos, das coisas que vieram para serem distribuídas gratuitamente, afinal de contas, dai gratuitamente aquilo que gratuitamente recebestes. E não me espanta de forma nenhuma, logo após dessa leitura, a seguinte, ela vem falando sobre mediunidade gratuita, né? Então, quantos não vendem de alguma forma, utilizam-se de misticismo, alguma situação para poder ganhar dinheiro, vender as coisas santas e alguns segmentos religiosos? E aí nós, por que que as pessoas aceitam? Por que que nós caímos nessa ainda? Porque também nós queremos as coisas fáceis. Não é muito mais simples a gente poder ali comprar pronto, não precisar ter esforço nenhum? Hoje em dia, cada vez mais as coisas não se tornaram mais acessíveis e cômodas para a gente. Praticamente tudo, ou quase tudo, a gente do sofá de casa, a gente pega o celular, faz o pedido, faz o pagamento, a pessoa vem te entregar na porta. Está tudo muito fácil, muito cômodo. E por que não também nós aceitarmos esse convite de uma situação que me ofereça uma facilidade, né? Para mim ir para um local bom depois do meu desencarne, depois da minha morte, né? As dores que eu estou sentindo é muito mais fácil se eu chegar ali e pedir para alguém tirar, fazer algum determinado serviço que possa me libertar daquilo que eu estou sentindo, sem que haja nenhum esforço da minha parte. Então, é por isso que nós costumamos dizer, até quando nos próprios tratamentos que a casa oferece, a necessidade de se assistir pelo menos 8 palestras. Por que será? Porque nessas palestras, de alguma forma, serão despertados na gente alguma coisa para que nos incentive a nossa transformação. Será que em 8, né, 2 meses praticamente, pelo menos, não vai ter alguma coisa, alguma frase que toque a gente, faça com que a gente melhore um pouquinho? Porque nós vamos perceber que as verdadeiras curas, né, esse merecimento de estarmos num lugar melhor, elas estão diretamente relacionadas a mim, a forma como eu conduzo a minha própria vida, né? Então quer dizer que o tratamento não serve de nada? Com certeza serve. Quando a gente tem fé, quando a gente faz todo o processo juntos com a espiritualidade. Porque de nada adianta retirar determinada situação se você não está pronto para repetir os mesmos equívocos, né? Então, é um conjunto de coisas. Então, traz a gente para essa perspectiva das pessoas, não somente o nosso olhar para aqueles que cobram, para aqueles que oferecem facilidades, nessa questão do nosso encontro, né, para ir para o céu, determinados lugares, para se tornar um espírito puro. Será que é assim que a gente consegue o acesso? É comprando esse espaço? Ou será conquistando? Inclusive, isso vai estar diretamente relacionado ao estudo de hoje também. Nós vamos ver logo nas primeiras questões falando sobre isso. E a gente olhar pelo outro lado também, onde nós, qual é a nossa postura diante da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade? De que maneira eu vejo, eu conduzo ela aqui na Terra? Eu busco facilidades ou eu me esforço para conquistar? Né? Porque depende realmente de todos nós. Então, basicamente dito isso, né, não vou nem entrar muito nessa área da mediunidade, que é um outro assunto que vem depois, mas que a gente esteja atento para sempre estar olhando não para o outro, para que as lições do Evangelho a gente olhe sempre para nós mesmos. Nunca pensar, não, isso aí serve direito para fulano, ó, fulano está cobrando, fulano está fazendo isso, o cara daquela religião fez isso, daquilo outro. Tudo bem, a gente vê, entende, mas aí, diante do conhecimento que nós já temos, nós não vamos cair em determinadas ciladas, né, e buscar a nossa própria transformação. Bem, dito isso,
Vamos seguindo o nosso estudo do Livro dos Espíritos, um tema, como sempre, muito cativante. Nós estamos aqui nesse livro segundo, né? Sempre a gente traz a situação onde nós estamos. O livro segundo, ele é dividido em 11 capítulos, né? Onde nós estamos no capítulo de número 6, fala sobre a vida espírita. E aqui, dentro dessas novas divisões que vamos ter dentro do capítulo 6 sobre a vida espírita, nós estamos no item de número 3. E aqui, nesse item de número 3, são várias questões que nós vamos ter, desde a 237 até a 256, né? Então, são 19 questões. Nós já tivemos 2 semanas estudando, vamos ter essa e mais algumas relacionadas a esse tema. E hoje nós estamos na questão, vamos iniciar pela de número 242, né? Que fala sobre as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. E a de 242 diz o seguinte: como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Esse conhecimento lhes é limitado? E a resposta: o passado, quando nos ocupamos dele, é presente. Precisamente como te recordas de uma coisa que te impressionou durante o teu exílio. Entretanto, como não temos mais o véu material que obscurece a tua inteligência, lembramos-nos de coisas que se apagam da tua memória. Mas os espíritos não conhecem tudo, a começar pela sua própria criação. Percebemos aqui que tem uma certa limitação, né? Então, aqui a gente traz, como sempre, procuramos trazer umas imagens para a gente ilustrar. Aqui tem a resposta. E aí, diante dessa questão e dessa resposta, há um convite de que a gente possa observar que aqui os espíritos eles afirmam alguma coisa bem interessante, né? Para eles, o passado, quando é objeto de sua atenção, torna-se presente. Nós vimos isso semana passada, sobre essa questão do tempo, né? Essa relatividade do tempo do outro lado. Isso é algo difícil para nós compreendermos, porque nós estamos acostumados, né, a viver dentro dessas limitações de tempo, né? Como nós aqui nos programamos para iniciar sempre no mesmo horário, como eu falei, né? Nós chegamos aqui às 17 horas em ponto iniciamos, né? E temos coisas, horários para isso, para dormir, tudo. Então, para a gente, numa visão mais distante, mais ampla, nós temos o ontem, o hoje, o amanhã. Para o espírito, porém, à medida que ele vai se libertando cada vez mais da matéria, essa divisão ela se torna cada vez menos essa rigidez, vamos dizer assim, né? As experiências que são vividas, elas vão permanecendo gravadas na consciência de forma muito mais ampla do que nós conseguimos recordar quando nós estamos encarnados, né? Basta a gente fazer essa leve comparação da gente nessa própria vida, né? A gente não lembra de muita coisa que aconteceu recentemente. Tem pessoas que guardam memórias mais antigas, de tempo da juventude, mas, né, assim, flashes, alguns insights de coisas que aconteceram, não com a fidelidade do momento em que eles aconteceram. Né? Tem gente que até brinca dizendo assim: eu não lembro nem o que foi que eu comi ontem no almoço, você imagina lembrar de coisas mais antigas, né? Então, tem algumas coisas que a gente pode também, por exemplo, rostos. Às vezes a gente passa por pessoas, poxa, eu conheci a pessoa de algum lugar, mas você não lembra de onde foi. E realmente aquela pessoa já fez parte ali de algum momento da tua vida e você acaba ali esquecendo. Lugares que você passa, que isso às vezes acontece até como um déjà vu, né, chamado, que nós já estivemos em outras existências. Isso é comum acontecer, você passar ou ver algum local, esse lugar para mim é muito familiar, né? Mas você não tem a lembrança completa daquilo dali. Acontecimentos que até nessa ou em outras elas vão desaparecendo da memória, né? Assim, então, de alguma forma aqui, no entanto,
elas continuam registradas lá. Tem um registro que fica em algum local de forma mais contundente, vamos dizer assim. Então, o cérebro da gente, o cérebro físico, ele funciona como um filtro para que a gente possa ter as experiências terrestres aqui. Quando nós retornamos para o mundo espiritual, muitas dessas lembranças, elas reaparecem, porque o espírito ele acaba não dependendo mais única e exclusivamente dos mecanismos que tem a nossa mente, dos mecanismos cerebrais para poder recordar alguma coisa. Aí são recordações do espírito. E nós já falamos sobre isso, né, sobre a necessidade do porquê da gente esquecer, né? Então, fica tão claro e lógico quando a gente, por exemplo, se depara com situações de você saber, já pensou, como é que você viveria numa família que você sabe que praticamente todo mundo já te matou em algum momento? Numa sociedade, no local de trabalho, onde todo mundo, agora a pessoa mudou, por exemplo. A pessoa já até está com outro comportamento, já se transformou no processo da erraticidade, como a gente viu, teve todo um aprendizado, ela já voltou com a proposta de agora ser sua amiga, mas aí você lembra que ela te traiu da outra vez, ela te enganou, aí você continua com aquele negócio na cabeça ali, não, ela não mudou, não, ela continua do mesmo jeito. E aí você perde uma oportunidade daquela reconciliação, de continuar dali para frente de uma maneira completamente diferente, que, na verdade, é isso que acontece com todos nós. Nós vamos voltar quantas vezes forem necessárias até a gente se alinhar, né, com as outras pessoas e com a gente mesmo. Então, é um dos motivos, sim, da gente estar esquecendo. Então, voltando para a questão, né, que ela, de certa forma, combate aqui dois extremos, né, o materialismo que acredita que tudo termina com a morte, para começar. Morreu, acabou. A ideia equivocada de que também o espírito ele é infalível. Do outro lado, né, então é um ser de luz, não erram. Né? Os espíritos superiores, na verdade, esses que já avançaram, esses que já alcançaram essa chamada envergadura moral, né, já bem mais elevada, eles sim possuem uma visão muito mais ampla do que nós. Eu diria nós, até de forma quando nós estivermos desencarnados também. Mas mesmo eles continuam aprendendo. Aí a gente entende porque Deus é apenas ele que possui a ciência absoluta sobre tudo. Todo o restante, né, vão continuar sempre aprendendo e evoluindo de alguma forma. Toda a criação está no processo de crescimento. Toda a inteligência criada, ela caminha nessa direção de uma perfeição relativa, né? Mas ainda aqui existe também uma reflexão que a gente pode tirar sobre a própria evolução nessa questão. Porque quanto mais nós evoluímos, mais nós compreendemos que ainda temos muito a aprender. E vem aquela frase do filósofo: eu só sei que nada sei. Né? Basicamente é sobre isso. A ignorância costuma acreditar que sabe de tudo. É tão interessante isso, né? Porque quando as pessoas ou a gente, de alguma forma, como a gente acha, né? Se acha que, nossa, como eu sei das coisas, como a gente se orgulha por determinada situação, fica claro que você não sabe de nada. Porque quanto mais evoluído é o espírito, mais humilde ele é. Então, há essa situação que fica bem clara para a gente, né? A sabedoria, ela reconhece esse infinito que ainda a ser descortinado. Há muita coisa para aprender. Nós estamos no jardim da infância, na verdade. Então, talvez por isso os espíritos verdadeiramente elevados, eles sejam tão humildes. Eles acabam contemplando toda essa grandiosidade de informações da criação, do universo, e percebem que Deus está acima de qualquer tipo de compreensão, eu diria humana e até espiritual, né? E aí tem uma frase interessante que
que eu destaquei, para que a gente pudesse reflexionar, é que se os espíritos se eles continuam aprendendo, mesmo após a morte, por que nós, encarnados, deveríamos acreditar que nós já sabemos o suficiente? Quando nós desencarnarmos, nós vamos para o outro lado continuar aprendendo e muito. Se aí sim nós vamos ter acesso a uma visão mais ampla. Eu sempre costumo dizer isso, que nós estamos sempre enxergando, e isso é de forma praticamente generalizada, com relação ao todo, com relação às pessoas, com relação àquilo que a gente acha, que a gente julga que sabe sobre como são as pessoas, como as pessoas pensam. A gente costuma classificar geralmente por uma passagem, como eu digo, por uma fotografia, você não vê o filme todo. Então, eu diria que a evolução, ela pede estudo, pede reflexão, né? Pede renovação de forma constante. Cada experiência da nossa vida é uma oportunidade de ampliar a nossa consciência, que é o que a gente chama expansão de consciência. Cada vez ter acesso a mais e mais informações. Cada dificuldade, ela pode se transformar e deve em aprendizado. É para isso, estamos na escola. Então, qualquer tipo de dor, qualquer tipo de situação que coloque a gente numa situação que poderia, né, ou pode colocar numa situação de sofrimento, cabe a gente refletir sobre isso. Por que que isso está acontecendo? O que que isso está querendo me ensinar? Talvez fosse esse o questionamento, né? E cada relacionamento da gente também é um aprendizado, porque nós podemos aprender também com os erros das outras pessoas, né? Não é somente com o que foi feito de certo. A gente vê ali o que a gente está considerando que a pessoa cometeu um equívoco, e muitas vezes nós enxergamos um espelho. São situações que nós mesmos cometemos equívocos, como Jesus chamou os fariseus de hipócritas, né? Quantas vezes nós também não fomos, de repente ainda somos assim, e precisamos observar, refletir sobre quem nós somos para poder não cometer o erro que a outra pessoa ali está cometendo. Então, aqui nós vemos, né, a situação que algumas lembranças, né, nós temos, e o espírito, do outro lado, ele tem acesso a informações de outras vidas, o que foi, o que que ele fez, né, o que gerou essas consequências, os relacionamentos, os motivos, né, que de repente acarretaram, e ele tem que passar, porque às vezes o espírito ele volta para o mundo espiritual revoltado, com revolta pelo que os outros fizeram com ele, pela situação que ele teve, a vida que ele não aceitou. E quando ele se depara com a realidade mais ampla, ele vai ver, poxa, nada mais era do que uma continuação daquilo que eu fiz no passado. Então, poxa, então não justifica esse tipo de sentimento que eu estou tendo agora. O que eu quero dizer com isso é que qualquer tipo de sentimento que nós estejamos tendo agora, com o sentimento de sermos injustiçados, da vida tem me proporcionado muitas dores, muito sofrimento, há uma razão de ser, e ela não está fora, não tem ninguém castigando a gente. Não há como a gente direcionar a culpa para outras pessoas. São simplesmente colheitas de coisas que nós fizemos erradas no passado. Como lidar com isso, né? Tem dias difíceis, eu sei, para todos nós, todos, sem exceção. Tem dias em que a gente está indisposto, tem dia que a nossa energia parece que está sugada, tem dia que a gente está mais triste, né? Tem dias, mas tem dias que também a gente está mais alegre. Como é que a gente faz para sair de uma situação para outra? Tendo essa certeza de que tudo passa. Não, eu estou, nesse momento, eu me reconheço que eu não estou muito bem, mas logo em seguida eu vou estar bem. Eu sei que isso vai passar. Eu respiro fundo, eu coloco uma música, eu vou procurar alguma atividade que me traga, né, disposição, alegria, para que a gente mude essa energia, fazer uma oração, uma prece, não permitir de forma nenhuma ficar nessa situação e deixar que a gente mergulhe cada vez mais nela.
Porque diante de uma escolha que a gente pode fazer, faz uma limpeza, mentaliza tomar banho de cachoeira, né? A gente pode fazer isso também de forma individual, pedindo auxílio aos nossos irmãos de luz para nos ajudar, para se de repente tiver alguém próximo da gente, que ele seja encaminhado para um local de ajuda, né? E eu não desejo mal a ninguém, tá? E esses diálogos que a gente pode estar fazendo na impressa, em pensamento, que nos auxiliem, porque afinal de contas é sobre isso, a vida num planeta de expiações e provas, principalmente num processo de transição planetária, não tem vida fácil para ninguém. Sempre vamos ter dificuldades, vão aparecer pedras no caminho, mas isso vai fazer o quê? O que é que faz com que isso modifique de uma pessoa para outra? A maneira como eu lido com a situação, com a dor, com o sofrimento, com as dificuldades. Então, isso tudo vai fortalecendo a gente, né? É como se a gente precisa fazer o tratamento também completo, né? Não deixar pela metade. Tipo, como você, de repente, precisa fazer um tratamento de antibiótico e passam 7 dias, você toma 3 dias, já fiquei bom, melhorei, deixa o tratamento. Isso diz que isso fortalece cada vez mais o vírus e da próxima vez o medicamento não serve mais. Então, eu não posso cuidar da minha questão espiritual de forma leviana, vamos dizer assim, ou de uma maneira ah, passageira. Eu preciso de um tratamento. Eu não quero dizer que você precise ficar escravo de casas espíritas, da religião, da religiosidade que você tem. Você deve, de repente, ou sempre, vivenciar a espiritualidade. Mas se aquela situação ela te ajuda, às vezes as pessoas pedem, faz uma prece para mim, me ajude lá, coloque meu nome lá. Muito mais do que isso, elas querem que as pessoas façam por você. O que tem a necessidade de você fazer um esforço. Às vezes, um tratamento como esse, a necessidade é que você vá uma hora por semana, participar ali de um momento onde vão trazer reflexões de uma palestra, né? E que você vai receber uma ajuda, você se comprometendo com aquilo também. E nem isso às vezes, né? Então, eu volto aqui até aquela história. As pessoas querem que uma coisa externa resolva os meus problemas. Eu não quero fazer parte, porque a gente precisa fazer parte da solução, precisa fazer parte da cura. Então, eu trago aqui um trecho, hoje vai ser só um trechinho mesmo da filosofia espírita, né, dessa obra trazida pelo médium João Nunes Maia, ditado pelo espírito Miramês, relacionado ainda a essa questão, que diz o seguinte: a evolução não termina com a morte do corpo, ela prossegue na eternidade, porque o conhecimento é infinito e Deus é inesgotável. Então, como sempre, a gente mostra os caminhos que não são muito retos, né? Tem mais de um caminho a ser seguido, tem caminhos paralelos, mas que levam também para o mesmo local, que é essa luz que está lá ao final. E a gente vê pessoas que já estão quase chegando lá, outras estão no meio do caminho, outras estão no início. E isso é o processo, né? Então, nós vamos encontrar na nossa trajetória, na nossa vida, na nossa jornada, pessoas assim, pessoas agradabilíssimas de você lidar, de estar presentes, pessoas que trazem uma paz de espírito, pessoas que fazem o bem pelo bem, que já estão numa caminhada um pouco mais avançada, que servem de luz, de espelho para a gente. Outras pessoas nem tanto, tantas outras, né? Afinal de contas, pelas contas que se fazem, a tendência é que nós possamos encontrar muitas pessoas bem atrasadinhas ainda no planeta que a gente está, né? Eu estou falando isso com relação aos cálculos que foram ditos, que praticamente 3/4, né? Ou seja, quase 75% da população do planeta vai ser exilada, é o que dizem, né? Então não tem condições energéticas de permanecer num planeta melhorado, com essas características que nos levam ao bem, à caridade, ao amor, que estejam já com a iniciativa de se afastarem do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da inveja, do ciúme,
né? Não teremos somente pessoas perfeitas aqui no mundo de regeneração, não é assim. Pessoas ainda trabalhando, ainda nas suas provas, procurando se melhorar, com ainda possibilidades de caírem também. Mas aquelas mais incidentes ali no mal, elas realmente serão, né, como diz a própria leitura, agora há pouco a gente viu, exiladas temporariamente para outros planetas, onde também continuarão a sua trajetória como espírito e aprendendo. Não serão condenadas, porque muitas vezes as pessoas pensam, né? Ah, esses aí vão ser condenados para o inferno, para o fogo eterno e tal. Não existe isso. Graças a Deus, nós entendemos e compreendemos que um Deus soberanamente justo e bom, e que diz que nenhuma das suas ovelhas se perderiam, quer dizer, os sofrimentos são temporários, até que você, o Espírito, desperte e volte para o caminho do bem, será acolhido, recebido, como o filho pródigo foi, né, na casa do Pai. Então ficam essas lições para a gente. Então talvez essa grande mensagem também que essa questão traz para a gente seja essa, que o conhecimento verdadeiro não consiste em saber de tudo, mas que está sempre disposto a aprender. A disposição em mim de saber mais, de entender mais sobre esses processos da vida e da vida após a vida, né? Porque o espírito sábio não é aquele que chegou já ao fim da jornada, é aquele que nunca deixou de caminhar, é aquele que está sempre no processo, aprendendo todos os dias. E se até os espíritos mais elevados, eles continuam descobrindo novas dimensões das verdades, né? Vamos dizer assim, das verdades divinas, nós também podemos olhar para cada dia como essa nova oportunidade de crescer, compreender e cada vez mais estarmos próximos daquela luz, cada vez mais próximos de Deus. Por que não dizer assim? Então, depende de cada um de nós. Vamos então, sendo assim, para a questão seguinte, agora a questão 243. Essa é uma daquelas que tem duas questões numa mesma pergunta. Então, começa dizendo o seguinte: os espíritos, eles conhecem o futuro? Falou do passado, né? Agora perguntou sobre o futuro. E a resposta: isso depende ainda da sua perfeição. Frequentemente, eles apenas o entreveem, mas nem sempre têm a permissão de o revelar. Quando o veem, parece-lhes presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus, à medida que a gente avança, né, para aquela luz. Depois da morte, a alma vê e abrange, de um golpe de vista, suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para isso é necessário que esteja integrada nele depois de muitas existências. E aí vem outra questão. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm o conhecimento completo do futuro? Completo não é a palavra, porque só Deus é soberano Senhor e ninguém pode igualar. Aqui deixou bem claro, né, a perfeição onde Deus está. Nenhum outro vai chegar onde ele está. A sua perfeição ela é relativa, lá é perfeição absoluta. Então, o que é que a gente pode dizer aqui sobre essas questões que fazem parte da mesma, né, falando sobre o futuro? Ela traz para a gente uma riqueza, porque toca, de certa forma, em uma das curiosidades, eu poderia dizer assim, que o ser humano tem, o desejo de conhecer o futuro, de saber o amanhã, de prever as coisas que vão acontecer, né? Quem de nós nunca quis saber o que é que vai acontecer? Como será a minha vida daqui a alguns anos? E dizem que a gente deve, inclusive, materializar isso, de repente, você pensando coisas positivas para você,
colocar coisas no papel. Isso não quer dizer que eu vou prever o futuro, mas que eu posso trabalhar para que aquilo que seja bom aconteça. Quando nós vamos alcançar uma determinada conquista, né? Para onde nós vamos depois da morte? Isso não é querer saber o futuro? O que é que ainda vai acontecer comigo depois? Depende de muitas situações, né? Mas vamos observar a resposta que os espíritos trazem para a gente. Eles afirmam que o conhecimento do futuro não é igual para todos os espíritos. Depende do grau de evolução que ele já alcançou. Nós vimos isso também semana passada, semana atrasada, isso vem se repetindo de certa forma. Quanto mais o espírito ganha conhecimento, quanto mais ele se aproxima de Deus, pela sua sabedoria, pelas suas questões morais, mais ampla se torna a sua percepção sobre o tempo. E é interessante perceber que, para nós aqui encarnados, o tempo parece dividido em três partes, como eu disse, né? O passado, o presente e o futuro. É assim? Já os espíritos elevados, essa divisão se torna menos rígida, vamos dizer assim. Eles enxergam as causas e consequências com muito mais clareza, podendo até antever os desdobramentos para que nós ainda, assim, para a gente eles ainda são invisíveis, mas para eles já têm essa percepção. E foi dito aqui também que quando eles percebem essa coisa que vai acontecer, para eles já é presente. Então não é mais futuro, como se estivesse acontecendo no agora, né? E quando a gente traz também essa perspectiva, logo me acendeu aqui uma ideia, quando a gente fala sobre o passado, o presente e o futuro, eu mesmo, assim, eu poderia dizer para vocês que era uma pessoa muito nostálgica, né? Porque parece que quando a gente vai envelhecendo, a gente não consegue valorizar o presente, as coisas que estão acontecendo agora. Eu diria para vocês que o melhor momento da vida da gente, o nosso melhor momento da nossa vida é agora. Não, Cláudio, mas aquele período lá da minha juventude a mim foi maravilhoso. Poxa, naquela época a gente dançava, ia para a festa, fazia acontecer. Passado, passou, já foi. Foi importante naquela época para a construção do meu ser. E se nós formos observarmos por outro ponto de vista, os valores que nós adquirimos de lá para cá, a minha melhor versão é a de hoje. Não importa, passou é passado. Ah, então não posso mais. Claro que a gente faz parte da nossa vida, da nossa existência. Lembrar com carinho, não querendo voltar para aquela época, porque aí você desvaloriza o presente, o que nós temos agora. Então, se puder, se libertar cada vez mais dessas coisas que nos prendem a coisas passadas, é importante. E o futuro, como diz, a Deus pertence, né? O futuro traz para a gente o quê? Ansiedade, né? O que será que vai acontecer? Como é que vai ser? Ai, a pessoa, não tô, vou conseguir nem dormir, tem uma coisa que vai acontecer comigo semana que vem, eu já estou aqui ansioso por isso que vai acontecer. Então, não aconteceu ainda, porque não viveu agora. Tem coisas importantes todos os dias que a gente pode fazer. E aí até que chegue aquele momento. Mas muitas vezes, dependendo das nossas emoções, a gente não consegue controlar ainda essa questão do tempo relacionada à nossa mente. E aproveitar de forma definitiva o agora, né? E tem também aqui, com relação a essa visão, a gente pode fazer uma analogia simples também com relação a isso. Você imagine, por exemplo, uma estrada, né? Uma estrada sinuosa e, de repente, uma montanha. Quem está caminhando aqui no vale, nessa estrada, ele enxerga apenas alguns metros ali na frente. Já quem está no topo da montanha consegue visualizar quilômetros dessa estrada, uma visão muito maior. A estrada é a mesma. A diferença está no ponto de vista, no ponto de observação, de onde está se olhando. Assim acontece com os espíritos, os mais elevados, porque eles têm uma visão mais ampla dos acontecimentos. Eles estão mais altos, vamos dizer assim, e conseguem ver tudo maior, enquanto a gente só consegue enxergar um pouquinho da nossa trajetória. Tem até uma imagem aqui seguinte que mostra já diante disso que foi falado,
pedir assim, essa ilustração que traz muito, poderia dizer que traz muitos ensinamentos para a gente aqui. Aqui tem, primeiramente, uma perspectiva de uma visão humana, nós encarnados aqui desse lado esquerdo, não é? Então, aqui diria que representa esse cidadão aqui com a mochila nas costas, como se fôssemos nós, né? Cada um de nós na nossa jornada como espíritos encarnados aqui na Terra, independente, homem, mulher, onde quer que nós estejamos, criança, qual faz a nossa vida. A representatividade aqui é a gente, né? Então, ele está parado aqui diante de mais de um caminho, ou seja, diante de escolhas. A gente vai ver por aqui que tem um caminho do lado esquerdo e um caminho do lado direito. Isso pode se apresentar ou representar para a gente várias situações da nossa vida. Quando a gente escolhe pela manhã, a gente pode estar escolhendo ir por um caminho em que a gente vai para um lado mais, vamos dizer assim, ranzinza, mal-humorado do dia, começa a responder que dia horroroso, eu não estou muito bem, estou sentindo dor aqui, o dia está horrível, e por aí vai. Eu posso escolher, de repente, eu estou sentindo uma dor aqui, mas no final do dia vai passar. Elevar meus pensamentos, agradecer a Deus pela vida, me energizar aqui, tomando um solzinho, tomar meu café da manhã, obrigado por me oferecer um café da manhã e tal. E aí você tem uma perspectiva diferente do seu dia, que vai ser um dia muito melhor. Isso aí já são caminhos diferentes, são escolhas que a gente faz. E elas vão se repetindo em cada hora do nosso dia. Escolhas e mais escolhas que a gente faz. Escolha em pensar, em falar dos outros ou não falar. Elogiar de repente. E tantas outras situações que se apresentam para a gente durante um dia de jornada. Quantas escolhas são feitas? Eu devo ir agora ou não? Está na hora do meu lanche ou espero mais uns 10 minutos? Isso tudo são escolhas. Será que eu vou participar do estudo hoje ou não? Eu vou viajar no final do mês. Então, são tantas e tantas e tantas escolhas que a gente faz que nós não percebemos. Centenas e milhares, micro decisões até que acontecem no nosso dia a dia. Então, essa estrada, né, a gente percebe que também a gente não enxerga o final dela, porque tem um caminho muito grande pela frente. Então, eu diria que nós acabamos enxergando apenas uma pequena parte do caminho. Nós enxergamos muito pouco ainda aqui como encarnados. A nossa visão, ela é curta, ela é estreita, sobre tudo, como eu falei anteriormente. Quando a gente vem para esse outro lado, aqui para o lado direito, aqui a gente já tem uma perspectiva de uns espíritos mais elevados. Representa essa percepção mais ampliada dos espíritos superiores. Eles observam a mesma jornada, como é aquela história do monte, só que de um plano mais alto. A grande estrada luminosa que conduz, né, exatamente à luz divina, que aguarda lá todos nós lá na frente. Onde aqui, no caso, já aconteceu mais uma expansão da consciência. E aqui, eu diria que a mensagem, eles enxergam muito mais do que nós, mas ainda não enxergam tudo, né? Como foi trazido na questão. E aqui é interessante que esse relógio que foi colocado aqui bem no centro, ele vai representar para a gente, sim, o passado, o presente, o futuro. Porque os espíritos, eles acabam colocando para a gente, na questão, que após a morte, a alma vê suas migrações passadas de um golpe de vista. Por isso o relógio aqui, ele não marca nenhuma hora específica, porque são vários momentos, acontecimentos de vidas diferentes, que ele passa a se deparar, a ter acesso a essas informações. Então, aqui você tem essa visão muito mais ampla do tempo. Chega do outro lado, você começa a ver, nessa vida eu fui isso, naquela fui aquilo, naquela aquilo outro. Então, isso tudo faz todo sentido agora dos motivos de eu estar aqui. E o que é que eu preciso fazer para poder chegar a esse objetivo, que é a luz. Uma imagenzinha foi colocada aqui dessa criança com uma lanterna. Aqui representa a nossa busca, que nós estamos fazendo agora.
a nossa busca pelo conhecimento, essa curiosidade que muitas vezes nós temos sobre o futuro. E a luz, aqui no caso, ela é limitada à nossa visão, à nossa compreensão humana, né? Que aqui é uma luzinha pequena, um candeeirozinho. Essa lanterna ilumina apenas, eu diria que alguns metros ali na sua frente, exatamente como acontece conosco na encarnação. O que nós enxergamos é muito pouco, não é? E aqui no outro caso, já do outro lado, aqui já representa nós no futuro, vamos dizer assim, como espíritos superiores, nós vamos poder observar tudo de uma posição mais elevada. E aqui simboliza para a gente uma maior sabedoria, uma visão muito mais ampla e aquela maior proximidade, aquela maior intimidade com Deus, porque a fé representa isso, confiança e intimidade com Deus, porque você já faz as coisas de uma forma honesta, né, cada vez mais próximos daquilo que nos aguarda no futuro. Diante de tudo isso aqui, a gente pode refletir que também, se nós soubéssemos antecipadamente todos os acontecimentos da nossa vida, você já pensou como seria isso? A gente perderia, talvez, grandes oportunidades de crescimento. Essa incerteza que nós temos sobre o amanhã faz parte de uma maneira pedagógica de aprendizado. Então, ela ensina para a gente a ter confiança, confiar naquilo que eu ainda não sei que vai acontecer. Tem fé em Deus que as coisas vão ser positivas, que tudo vai passar, né? É assim que a gente fala. Ser positivo, isso desenvolve em mim esses potenciais. Perseverança de insistir fazendo as coisas que são certas, perseverança de seguir fazendo aquilo que é bom. A fé que eu falei, né, que tem a ver com essa questão de confiança. E essas responsabilidades sobre as nossas escolhas, né, daquilo que a gente vai fazer. Então, nós mesmos vamos colocando ali cada tijolinho, como se a gente fosse construindo cada passo dessa nossa jornada, exatamente com essas escolhas que a gente vai fazendo. O que, de certa forma, torna o nosso futuro imprevisível e, ao mesmo tempo, nos traz uma ideia, né, do que nos aguarda, conhecendo as leis que regem, as leis de causa e efeito. Porque esse tijolinho que eu estou colocando, de repente, o que depende dele ali? Das minhas ações hoje. Se eu plantei, se eu joguei na estrada, por exemplo, espinhos, eu vou ter que passar por ela depois. E às vezes a gente vai ter que passar pé descalço, né? Se furando mesmo, sentindo a dor que você semeou anteriormente. Se eu semeio bem, a caridade, o amor, o perdão, automaticamente essa estrada ela vai ser muito prazerosa da gente trilhar. Então, é exatamente sobre isso que a gente está trazendo aqui as reflexões. Falando em reflexões, né? Aqui já traz uma imagem mostrando um pouco sobre isso. Talvez a pergunta mais importante não seja o que acontecerá comigo amanhã, mas sim o que estou fazendo hoje para construir um amanhã melhor, né? Muda completamente a perspectiva, porque, como foi dito anteriormente, a gente só vê uma parte do caminho. Os espíritos veem mais longe, mas somente Deus ele consegue observar de forma integral, tanto o passado, o presente e o futuro. Por isso, mais importante do que a gente conhecer o amanhã é a gente viver corretamente o hoje. E aí, é claro que aí vem aquelas questões que a gente sempre se faz. Mas isso não é fácil, Cláudio. Se fosse fácil, né? Todo mundo já seria seres evoluídos há muito tempo. Então, tem as dificuldades do caminho da nossa trajetória. E aqui as placas, eles direcionam, mostram para a gente que nós estamos diante de escolhas, da nossa própria responsabilidade, temos que trabalhar com a nossa fé,
com perseverança, como foi dito anteriormente. Então, você aqui se depara com a perspectiva dessas questões, dessas interrogações que nos surgem muitas vezes, né? E que os espíritos superiores já percebem um conjunto de maiores experiências, vamos dizer assim. É como alguém que assiste a um filme inteiro, enquanto nós estamos vendo apenas ali uma cena ainda, né? Já sabe do filme, o que é que vai acontecer e tudo, e a gente está ali naquela parte, pensa, será que esse cara aqui vai acontecer isso no filme? Não sei se vocês assistem filme assim, tentando adivinhar o que é que vai acontecer, né? Aí tem uma cena que acontece, isso aqui eu acho que foi fulano que matou o cicrano, né? Quando a gente está vendo um filme, a gente fica tentando adivinhar e às vezes a gente acerta. Então, é como se já tivesse exatamente isso. Então, quais são as escolhas de hoje, como mostra aqui? São pensamentos, atitudes, palavras e ações que vão construindo o meu amanhã, né? E quando a gente vê essa questão da cena, que não se vê toda, né? Não significa dizer também que esse espírito mais elevado, que consegue enxergar o filme todo, que a nossa trajetória ela já esteja ah, com esse determinismo, tudo determinado. Não. Você veio para cá e vai acontecer tudo exatamente dessa forma. Então não adianta nada que eu faça agora que não vai mudar o meu futuro. Muito pelo contrário. Existe um certo determinismo até certo ponto. A gente vem para cá, muitas vezes, ou quase sempre, a família da gente foi escolhida lá. Às vezes a gente faz escolhas que a gente acaba separando, se distanciando, mudando pontos, mas existem coisas que a gente veio para cá para fazer, o país onde a gente vai nascer, o local, tem muita coisa que está determinada. O tipo de, às vezes, até doença que a gente tem ou desenvolveu, algumas delas a gente desenvolve pelas escolhas que a gente já faz aqui. Mudanças aqui, de acordo com o nosso comportamento, nós atraímos fatalmente algumas doenças. Então, está em aberto. Existe uma coisa que está aí, tem uma linha que a gente tem para seguir e tem as escolhas que a gente faz que vão fazendo com que elas se modifiquem. Então, tem essas tendências e tem as probabilidades e consequências dessas escolhas que nós fazemos durante essa caminhada. Então, o futuro, volto a dizer, é algo que nós estamos construindo agora, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas escolhas, assim como também das nossas ações. Tudo isso corrobora, tudo isso faz parte para para esse processo. O que nós vamos ter aqui? Aqui nós encerramos a 243. Vamos aqui à questão seguinte. Essa aqui, no caso, elas são três questões dentro da mesma, tá? E aí, eu vou começar pela primeira, é o seguinte. Uma primeira falou sobre passado, a segunda sobre o futuro, aqui vem falando sobre Deus. Os espíritos veem a Deus? Resposta. Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. É diferente, né? A percepção é diferente. A gente sente que existe, a gente tenta adivinhar o que é Deus, que foi, inclusive, as primeiras questões do Livro dos Espíritos, né? Da 1 a 16 trata sobre isso. E não fala, a pergunta é interessante, ela não é dirigida de uma forma assim, quem é Deus? Não é quem, não é um ser, é o que é Deus. Traz para uma perspectiva muito mais ampla. Então, ele diz que a gente aqui, como nós estamos nessa fase de entendimentos, de evolutivo, a resposta ainda não vem para a gente diretamente, porque nós não temos condições de compreender ainda o que é Deus, mas já dá ali uma pincelada. E segue aqui a questão seguinte, dentro da mesma, 244, diz assim: quando o espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite uma coisa,
como sabe que a ordem vem de Deus? E a resposta aqui, ele não vê a Deus, mas sente a sua sabedoria. E quando uma coisa não deve ser feita, ou uma palavra não deve ser dita, ele pressente como por uma intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Vós mesmos não tendes pressentimentos e que são como uma advertência secreta de fazer ou não alguma coisa? Ocorre o mesmo para vós, somente que num grau superior. Porque como compreendes, sendo a essência dos espíritos mais sutil que a sua, eles podem melhor perceber as advertências divinas. E aí vem a terceira questão. A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermediário de outros espíritos? Resposta: ela não vem diretamente de Deus. Para comunicar-se com ele é preciso ser digno. Deus lhes permite, não, Deus lhes transmite isso mesmo, suas ordens, pelos espíritos mais elevados em perfeição e em instrução. Então, aqui a gente vai ver cada uma delas, aqui dá uma aprofundada, né? Quando ele diz: se os espíritos superiores o veem e o compreendem, os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. O que que quer dizer com isso? Aqui a gente pode perceber uma certa profundidade nessa afirmação, essa percepção de que Deus acompanha o progresso espiritual. Então, atento a essa hierarquia de crescimento. Quanto mais o espírito se purifica, mais amplia sua capacidade de compreender as leis divinas. Então, é aquilo que a gente vinha falando anteriormente. Então, à primeira vista, alguém poderia até pensar: então os espíritos inferiores estão afastados de Deus? Será que é essa distância? Porque os outros estão bem próximos, os inferiores estão distantes, né, afastados de Deus. Sobre a nossa perspectiva de caminhada, a gente pode dizer que sim. Só que, na verdade, não. Deus ele está presente para todos, sem exceção. Não é porque aqueles estão mais próximos que os outros estão esquecidos. Ele está ciente desde a criação do Espírito, de todo o processo. Então, não existe ninguém desamparado no universo. A diferença está na capacidade que cada um tem de percebê-lo dentro desse processo. Os mais avançados já conseguem ter uma percepção melhor. A gente pode usar até uma analogia aqui simples, por exemplo, o Sol, ele iluminando uma cidade inteira ali, vamos dizer assim. A luz alcança igualmente todas as casas, mas nem todas as janelas estão igualmente abertas. Algumas deixam a claridade entrar, abre porta, janela e a luz entra. Outras permitem apenas um pequeno feixe de luz. O sol é o mesmo para todo mundo. A diferença está na abertura, na receptividade que você recebe ele. Assim acontece com a nossa relação com Deus. Deus não está distante de nós. Somos nós que muitas vezes ainda não conseguimos percebê-lo, como eu já disse. Desculpa. Sendo assim, o que significa ali quando ele diz que sentir e adivinhar a Deus? Né? Peraí, vou verificar aqui. Os espíritos inferiores, no caso, eles não possuem ainda uma compreensão ampla dessas leis divinas, de forma integral, mas percebem sua presença. Através de quê? Onde é que estão escritas as leis de Deus? Através da consciência, através da intuição, através daquele sentimento, muitas vezes, que nós temos no íntimo de que existe algo maior governando e que criou tudo isso. Mesmo quem possui poucos conhecimentos espirituais, frequentemente acaba ali experimentando momentos em que ele se sente, em que ele pode se sentir de várias maneiras diferentes. Por exemplo,
uma inspiração para que a gente possa agir de uma forma correta, um alerta para evitar determinado caminho, não deveria ir por aqui, não. Eu vou por aqui que é melhor, eu vou evitar, vem essa intuição, uma certa sensação de paz quando você faz alguma coisa boa, quando você pratica o bem. São coisas que não são muito bem explicadas. Um certo desconforto íntimo quando age contra a própria consciência, quando a gente vai contra, muitas vezes, até coisas que a gente acredita que são corretas. Então, alguns desses sinais, ou esses sinais, podem representar para a gente uma escala, né? Aquilo que os espíritos chamam de sentir, ter uma certa percepção sobre essa questão da divindade. E aqui a gente traz essa ideia de a consciência, né, como um instrumento de Deus, né? Porque cai ali bem na segunda pergunta que o Kardec faz. A gente pode aprofundar o tema. Ele questiona como o espírito sabe, né, que determinada orientação vem de Deus? E a resposta: os espíritos explicam que não recebem uma ordem verbal direta. Eles recebem através de uma advertência interior, exatamente como a gente estava dizendo, através de uma inspiração, de uma intuição. Isso leva a gente a ter um entendimento, a gente a refletir sobre alguma coisa de, eu diria, que importante para a gente. Porque talvez, ou Deus fale conosco muito mais frequentemente do que a gente imagina. Esse diálogo acontece todos os dias com a gente. Deus está presente. Ele é eu diria que ele é constante presença em nossas vidas. Sempre. A gente é que não consegue perceber, se atentar para isso, né? E não é somente através das vozes dos espíritos elevados nas reuniões, não através de fenômenos extraordinários que estão acontecendo, mas exatamente através da nossa consciência. A consciência reta é uma das mais preciosas expressões da lei divina dentro de nós. Resposta objetiva do Livro dos Espíritos. Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. E essa conversinha que muitas vezes nós temos no nosso íntimo, tem algum irmão soprando para a gente coisas boas. Ah, Cláudio, você vai dizer que é Deus falando comigo? Sim. E nós vamos ver como. Não Deus diretamente. Lá, Deus falando. Tantos planetas, zilhões, ele está falando diretamente comigo? Diretamente não, mas através de intermediários, como a gente vai ver em seguida. Então, Deus fala com a gente através da nossa consciência, e aí fica a questão: nós escutamos? Será que nós estamos atentos para perceber quando essa fala chega até nós? Né? E aqui vem bem de encontro ao nosso processo de reforma íntima. Quantas vezes nós já sentimos que não deveríamos dizer determinada palavra e nós dizemos? Quantas vezes nós percebemos que determinada atitude ela não seria correta? Mesmo assim a gente faz. Quantas vezes a nossa consciência advertiu para a gente alguma coisa, mas o nosso orgulho falou mais alto? Quantas vezes, né? A gente fica se perguntando. A questão de número 244 nos convida a perceber que a inspiração superior quase sempre ela chega de forma silenciosa, como um sopro também, né? O desafio talvez nem seja apenas a gente perceber que ela chegou ou recebê-la, é a gente poder realmente escutá-la e executá-la, né? A gente não insistir naquela atitude errada que nós sabemos que é, né? E todas essas situações que foram colocadas aqui. Então, quando eu falei agora há pouco sobre a maneira como elas chegam até nós, aí aparece aqui para a gente a questão dos intermediários, como nós vimos na questão. A terceira pergunta, dentro dessa mesma, 244, né? Que Kardec vai tocar esse ponto, onde ele diz:
A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Então, a resposta mostra a grandiosidade e essa organização da vida espiritual. Os espíritos afirmam que Deus transmite suas orientações através dos espíritos mais elevados. Isso nos revela exatamente essa cooperatividade que acontece entre os espíritos. Uma hierarquia baseada não aqui em tipo de privilégios, em compras, né? De você estar numa situação mais elevada que o outro, através do mérito, através da sabedoria, através do amor. Os espíritos mais elevados tornam-se os instrumentos cada vez mais conscientes dessa sabedoria, dessa vontade divina, né? E isso nos ensina que o progresso espiritual, ela é uma caminhada que acontece de forma graduativa. Ninguém vai alcançar instantaneamente esses processos de elevação, né? Porque tudo ocorre por etapas. Nós vamos passar por todas essas etapas até chegar lá. Então, nós aprendemos, nós crescemos, amadurecemos moralmente e espiritualmente. E à medida que nós vamos avançando, nossa percepção da verdade vai se ampliando, nós vamos se aproximando daquela luz. E se nós quisermos perceber mais claramente ainda essa presença de Deus em nossa existência, talvez a pergunta não seja onde está Deus, mas sim o que é que eu estou fazendo para tornar minha consciência cada vez mais sensível à sua presença, cada vez mais sensível a perceber as suas orientações, as suas falas, né? Então, quanto mais nós cultivarmos, vamos listar mais uma vez o amor, a humildade, a prática da oração, caridade, a vigilância dos nossos pensamentos, mais nós vamos abrindo as janelas e as portas da nossa alma para essa luz entrar. Como a gente fez aquela analogia agora há pouco, né? Então, talvez Deus não esteja distante, esperando, né, que nós possamos encontrá-lo. E a gente pode se perguntar, será que nós podemos perceber que ele esteja se manifestando todos os dias, né, como eu falei anteriormente, através da nossa consciência que nos orienta, da intuição que traz os alertas, das oportunidades que nós recebemos de servir, seja em determinada casa, seja servir o outro tirando uma pedra do meio do caminho, servir, não somente ser servido. Essas pessoas que cruzam a nossa vida, às vezes por um dia, às vezes por décadas, o que que a gente aprende com elas nessa caminhada? Todas as lições que a vida apresenta para a gente. Então, a questão correta aqui deveria ser: eu estou aprendendo a reconhecê-lo nessas pequenas manifestações da vida? Lembrando que esse aqui do meio aqui não é Deus não, tá, pessoal? Deus está aqui como uma luz. Isso aqui é mais um dos espíritos puros elevados dentro da hierarquia que está passando as informações para os outros até chegar na gente, tá? E eu vou repetir para que a gente possa levar mais uma vez. Será que eu estou aprendendo a reconhecer Deus nessas pequenas manifestações, inclusive nas dificuldades que a vida traz para mim? Está presente em tudo. Então, aqui tem, se vocês conseguiram ler, aí eu consegui, de certa forma, cadê a lupa aqui, destacar para vocês, né, os espíritos mais elevados, onde tem sabedoria, amor, maior proximidade com Deus, e aí vem os instrutores que orientam, esclarecem, transmitem as diretrizes, aqueles que estão em desenvolvimento, que normalmente são os que estão mais próximos a nós, eles aprendem, recebem auxílio, agem conforme suas escolhas. Muitas vezes, esses que estão aqui, que trazem as mensagens psicografadas, que nos intuem os pensamentos, foi Deus que passou para aqueles, passou para os outros, até chegar na gente. E esses que estão próximos são
praticamente espíritos iguais a gente, somente com entendimento já mais amplo por estarem do outro lado. E nós estamos aqui recebendo essas informações, temos nosso livre-arbítrio para fazer nossas escolhas, né? E progredir moralmente, espiritualmente, né? Então ficou muito bacana aqui essa imagem trazendo essa perspectiva da gente. E é tão emocionante assim quando você recebe uma mensagem da espiritualidade que traz uma certa luminosidade maior, você chega a pensar que vem direto, mas já foi dito para a gente em reuniões, são intermediários que nos trazem. Por exemplo, Bezerra de Menezes veio pessoalmente, pode ser que ele se apresente em algumas casas, mas tem todo o que chamam de falanges, de egrégoras, são servidores daquele grupo de Bezerra de Menezes, que vêm, fazem os tratamentos espirituais, se apresentam nas casas, e às vezes o médico pode dizer, eu recebi Bezerra de Menezes, né, e ficar orgulhoso por isso. Na verdade, nós estamos aqui como instrumentos, né? Mas é importante que a gente reflita sobre essa questão hierárquica que ele tem aqui. E para a gente poder encerrar nossas reflexões de hoje, eu trouxe talvez uma das menores questões, né? Não sei se do livro todo, tem umas que são bem curtas também, mas pelo menos de hoje, bem direta. A questão de número 245 diz o seguinte: a visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Não, ela reside neles. O que isso quer dizer? Né? Então, observa que como uma questão pequena, simples, ela pode trazer umas reflexões bem interessantes. Aparentemente parece uma resposta simples, né? Mas se nós formos refletir um pouco mais aqui, profundamente, nós podemos perceber que ela nos convida a repensar sobre o que nós entendemos sobre ver, essa visão. Então, nós vemos pelos olhos, ou será que nós vemos pela consciência? Como a gente viu agora, essa consciência expandida. Quando estamos encarnados, nós costumamos acreditar que nós enxergamos o quê? Através da nossa visão, através dos olhos. Mas os olhos, eles são apenas o quê? Instrumentos. A visão espiritual, por exemplo, os médios, eles não enxergam com esses olhos, enxergam com o chamado terceiro olho. É uma visão diferente. E aqui a gente traz uma câmera fotográfica, por exemplo. Ela tira uma foto de uma paisagem. Quem realmente vê a fotografia? É a câmera que tirou? Ou uma certa inteligência que interpreta essa imagem? Os olhos captam, o cérebro processa, mas é o espírito quem recebe, no caso. Então, a resposta dos espíritos é que nos mostra que a visão verdadeira não pertence ao corpo, mas o ser espiritual. Nós podemos imaginar o corpo como, por exemplo, uma casa. Os olhos seriam ali as janelas, né? Que vão permitir observar o que tem do lado de fora, a paisagem do lado de fora, externa. Mas não é a janela que vê, é quem vê está dentro da casa, que tem essa visão através dela. Então, durante a encarnação, nós utilizamos esses sentidos físicos, né, para interagir com o mundo material. Quando o espírito ele se liberta do corpo, ele não necessita mais dessas janelas materiais para perceber. A percepção passa a residir nele próprio, né, que é o que quer dizer que não, ela reside neles, porque faz parte do espírito. Então, a gente vem aqui com essa percepção além da matéria, né? E talvez seja difícil a gente imaginar isso, porque toda a nossa experiência atual, ela está ligada aos nossos sentidos físicos, né? Assim? Mas vamos pensar por um instante, quantas vezes nós já tivemos experiências que pareciam escapar aos nossos sentidos físicos, né? Vamos tentar ilustrar aqui com alguns exemplos. Por exemplo, perceber a presença de alguém antes de você ver a pessoa. Você está concentrado em alguma atividade, de repente você sente que alguém
chegou, que alguém está se aproximando. Levanta os olhos e vê que a pessoa está na sua frente, né? Uma pessoa próxima, você não ouviu os passos, você não viu o movimento, mas você percebeu. Nossa, falei de você agora, você chegou. Não morre mais, né? Tentando dizer aqui no Ceará, você não vai morrer mais, acabei de pensar em você, né? Tem essas coisas. Às vezes você entra num ambiente, né? E você consegue sentir ali imediatamente aquela atmosfera. Às vezes chegamos num lugar bonito, organizado, silencioso, mesmo assim a gente sente um certo desconforto, né? Outras vezes nós chegamos num ambiente simples e a gente acaba sentindo uma paz instantaneamente em estar naquele local. Aí o que os olhos enxergam nem sempre explica o que o coração percebe, ou que aquelas energias estão emanando. Que às vezes naquele local muito bonito tem uma pessoa que tem uma energia péssima, e você não viu, mas sentiu. Às vezes você chega num local com uma simplicidade, você fala, nossa, que lugar simples, mas me traz uma paz, uma energia tão boa. Você não viu, mas sentiu a energia. Então, sentir que alguém, por exemplo, uma pessoa está sofrendo sem que ela tenha te dito nada, né? Você encontra uma pessoa ali sorrindo, ela conversa normalmente, mas há tempo que você diz assim, essa pessoa não está bem. Eu estou sentindo que ela deve estar passando por alguma dificuldade. Às vezes, até quando você olha nos olhos, você percebe, né? E quando a gente recebe intuições, né, que perto de tomar alguma decisão, por exemplo, tudo parece tudo ali correto, que vai acontecer dessa forma, e aí, de repente, você tem uma ideia que, não vou fazer isso agora, não, né? Não, deixa para lá, vou deixar para isso para depois. Dia depois, você percebe que aquele adiamento foi bom, te livrou de um problema. Então, são intuições, e são, eu poderia enumerar várias e várias aqui, né? Em que acontecem com a gente não consegue enxergar com esses olhos ou com os sentidos. Vem através de percepções, de intuições, né? Perceber, às vezes, que a pessoa está falando contigo de uma forma e, de repente, é de outra. A gente se sentir que está sendo observado, mesmo sem ninguém perto, né? Isso não é, às vezes, um espírito que está te observando, é uma sensação, às vezes é alguém que está pensando em você e você, poxa, parece como se tivesse alguém olhando para mim aqui agora, né? Então, são N possibilidades dentro dessas situações. São esses pequenos indícios de que a consciência percebe mais do que os olhos podem registrar. Então, essa questão 245, ela acaba ensinando para a gente que nós já possuímos, mesmo durante a encarnação, pequenos lampejos, né, dessa percepção mais ampla que o espírito vai ter quando estiver liberto. Então, os sentidos físicos mostram o mundo exterior, mas existem percepções que parecem surgir de uma região ainda mais profunda do nosso ser, da nossa consciência, né? Isso nos leva a, vamos dizer assim, a refletir que será que nós realmente vemos apenas com os olhos? Ou já começamos, ainda que de forma limitada, a perceber com o espírito? Acredito que sim. Nós já estamos desenvolvendo a intuição e que nós possamos estar cada vez mais conectados com ele. Para a gente finalizar, aqui a gente traz um resuminho, né, daquilo que nós podemos ver hoje. Na questão 242, nós podemos ver a questão do passado. Na 243, falou sobre o futuro. Na 244, Deus. E a 245, sobre essa perspectiva, essa visão mais espiritual do todo, né? Então, quando a gente chega no final de um estudo como esse, a gente pode perceber aqui que Kardec, né, os espíritos que trazem essas questões, vão conduzindo ali numa sequência, vamos dizer assim, lógica, profunda, e vai tudo se conectando ao mesmo tempo, fazendo com que a gente tenha esse entendimento do todo, né? O espírito vê mais do que nós, mas não vê tudo. Nós aprendemos isso. Quanto mais o conhecimento cresce, a humildade cresce proporcionalmente. Um aprendizado interessante que nós tiramos hoje também.
talvez até a síntese de tudo que estudamos hoje esteja, né, de repente, numa frase como é: a nossa evolução espiritual não consiste em saber de tudo, por mais que a gente queira. Ela vai consistir exatamente em a gente ampliar gradualmente a nossa capacidade de perceber essa verdade, perceber melhor o passado, perceber melhor as consequências das nossas escolhas, perceber melhor ainda essa presença de Deus nas nossas vidas, perceber ainda melhor a nós mesmos, o próximo e a vida como um todo. Muitas vezes nós queremos ter as respostas para tudo. Queremos compreender completamente o passado, queremos conhecer o futuro, queremos explicações imediatas para os desafios, as dificuldades que a vida nos oferece, mas os Espíritos parecem nos ensinar algo diferente. Eles nos mostram que o nosso crescimento espiritual não acontece porque nós recebemos todas as respostas. Acontece porque nós desenvolvemos as condições para compreender cada vez mais. Assim como um aluno não aprende toda a matéria em um único dia, né? O espírito também não avança, né, dessa forma. Ele acaba avançando de forma gradual nessa compreensão da realidade. Então, talvez a pergunta que fique para cada um de nós hoje seja, né? Quanto, ou não seja, de repente, a gente se perguntar quanto eu já sei, a gente mudar essa perspectiva para quanto eu estou ampliando a minha capacidade de perceber a verdade, de perceber o bem, de perceber a presença de Deus na minha vida. Essa percepção. Então, porque o estudo de hoje nos mostra que o destino do espírito, ele não é simplesmente em a gente acumular conhecimento, em si, é a gente expandir a nossa consciência. O quanto mais a consciência se expande, mais nós percebemos que Deus sempre esteve presente, e sempre está presente com a gente na caminhada, conduzindo-nos ali de forma amorosa, né? Através de toda a nossa trajetória, desde o passado que nós vivemos, do futuro que nós construímos e do presente agora que nos convida a evoluir. Então, que nós possamos sair desse estudo não apenas com mais informações, mas com uma percepção mais ampla da vida, da espiritualidade e da nossa própria jornada evolutiva. Que Deus abençoe a todos nós, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.